Então vamos lá, minha gente? Olha só, a classificação das constituições. Antes da tia começar a rabiscar esse esquema, vou pedir para o Vini fechar o quadro em cada um dessas classificações para você ter o print, tá? Porque senão depois vocês começam a loquear o print, tá? Então, antes que vocês comecem a loquear, já dá o print aí. O baby é para junho. Baby é para junho. Ó, com esse quadro aqui, ó, com esse quadro que você deu o print aí, nós vamos fazer, sei lá quantas questões que eu tenho aqui no meu material, que eu dividi, sei lá. Tem 12 na primeira bateria, mais 10, 22, mais 11. Dá pra você fazer, ó, 35 questões, mais ou menos, mais de 30 questões das bancas sobre esse tema, hein? Tá muito fácil, hein? Então vamos lá. Vocês viram? Vou rodar a vinheta e comecei a gravar. Vem com a tia. Vamos que vamos. Beijo, Márcia. Já estamos com saudade, viu? Volta logo aí pra você terminar de gravar as coisas aqui pra gente. Beijos. Vou rodar aqui, ó. Olá, coisa querida! Professora Adriane Falti chegando com mais um bloco de questões aqui para você. E o tema da nossa aula de hoje é a respeito da classificação das constituições, quanto à origem, forma, extensão. Então você deve se recordar que a doutrina fica classificando os tipos de constituição de diversas formas, quanto à origem, como elas surgiram, quanto à forma, como elas aparecem, se elas são longas, se elas são curtas, se dá para mexer, se não dá para mexer, onde elas foram criadas, para que elas servem, qual a sua finalidade. Ou seja, tem um monte de classificação. Se você for pegar os livros de direito constitucional, você não vai achar um consenso dentro dessa classificação. Então, você vai pegar 10 livros, você vai ter 10 classificações diferentes a respeito das constituições. E o que a tia faz, meu amor? A tia faz aquele trabalho que é jaguara, aquele trabalho que é sofrido. A gente lê todos os livros, pega aquele que é comum dentro deles e vê como as bancas cobram isso em prova. E você vai ver que elas costumam cobrar essa classificação que a gente vai revisar hoje através das questões, tá? E é bem importante, então, que você saiba quais são as características da nossa Constituição, que isso também sempre cai. Maravilha? Então, vem comigo que agora a gente vai revisar aqui, começando com questões da banca CESP, SEBRASP. Vamos que vamos! Aqui tem um esqueminha, eu fiz no quadro, mas se quiser bater um printzinho aí, ó, também desse esqueminha, e depois fica disponível para você no material. A nossa Constituição. E vamos lá. Banca CESP para os íntimos. Quanto ao critério ontológico, segundo o qual se procura identificar a correspondência entre a realidade política do Estado e o texto constitucional, as constituições podem ser divididas em... Como é que é isso aqui? Então, lá, o que é critério ontológico? Vem para a tia, vem para cá, ó. Uma das formas de se classificar as constituições é quanto à ontologia. Ontologia significa correspondência com a realidade. Então, o objetivo dessa classificação é analisar se uma Constituição ela corresponde ou não com a realidade, se ela regulamenta adequadamente aquele Estado, se ela consegue atingir aqui o seu propósito de limitar o poder do Estado. E daí aqui nós temos 3 grandes classificações: constituições normativas, nominativas e constituições semânticas. A Constituição normativa é aquela perfeita, é aquela, olha, teteinha, coisinha querida, é aquela Constituição que, ó, pá,
casa com a realidade, que consegue regulamentar adequadamente a realidade social, definindo limites para o Estado, dando direitos e garantias. Então, essa aqui é o mundo ideal, aquela Constituição que você falou assim, meu Deus, que teté, que coisinha mais maravilhosa. Já a Constituição nominativa é aquela que ela não corresponde bem com a realidade, mas ela é bem intencionada. Sabe aquela Constituição de coração puro? Aquela Constituição honesta, aquela Constituição que está lá, guerreira, batalhando para atingir o objetivo, mas ela ainda não consegue. Tem alguma coisa que impede ela de atingir, de realizar essa correspondência com a realidade social. E eu tenho ainda a Constituição semântica. A Constituição semântica é aquela jaguara. É aquela que não quer corresponder com a realidade. É aquela geralmente imposta por alguém que está no poder, que não tem responsabilidade nenhuma em garantir nada, em regulamentar a sociedade. É a tal da Constituição de fachada, que está lá só para inglês ver, mas que ela de fato não tem uma efetividade social. Aqui a gente pode ver que as constituições, elas avançam, né? Ou regridem, melhor dizendo, nesse nosso esquema de uma Constituição extremamente democrática, porque a Constituição democrática é aquela que casa com a realidade social, para uma Constituição típica de estados autoritários. Então, geralmente em países, estados, né, de períodos autoritários, ditatoriais, de ditaduras, você tem constituições semânticas, que não servem para nada. Tá lá só para dizer que tá. Entendeu? Já em estados democráticos, você vai encontrar constituições normativas e constituições nominativas. E a nossa, prof, ela é normativa, ela é nominativa? Bom, aqui existe uma divergência doutrinária. Tem gente que vai dizer, a nossa Constituição é normativa. Pronto, final. Tem gente que vai dizer assim, ela é nominativa, mas ela quer ser normativa. Mas se ela é nominativa, é claro que ela quer ser normativa, porque a nominativa, lembra, é aquela bem intencionada, que ela quer ser normativa em algum dia, né? O objetivo dela é, em algum momento, ela corresponder com a realidade. Então, para a sua prova, qual que é o nosso problema? Tanto normativa quanto nominativa não estão erradas, tá? Geralmente, a gente coloca elas como nominativa, porque a nossa Constituição, né, se a gente for pensar bem racionalmente, apesar de eu amar ela, né, ela é aquela Constituição bem intencionada, mas ainda não corresponde 100% com a nossa realidade, tá? Você vai ver nas questões que as bancas não enfrentam essa divergência, justamente para não dar recurso, tá? Mas essa é a classificação de Karl Lowenstein, de Karl Lowenstein quanto à realidade, também chamada de ontologia, ok? Muito bem. Olha ali, então. Quanto à ontologia, correspondência com a realidade, elas podem ser classificadas em normativa, nominativa ou semântica. Gabarito, letra B. De que bonita esta. Quanto à origem, as constituições podem ser. Então, vamos lá. Olha para a tela aqui comigo, para o quadro, quanto à origem. Vem lá para o cantinho, ó. Quanto à origem, as constituições podem ser classificadas em promulgadas, também chamadas de democráticas, são aquelas constituições populares que decorrem da vontade do povo. Então, é aquela constituição que é feita pela manifestação de um poder constituinte, geralmente reunido em uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, é o povo legítimo aqui que vai lá e cria essa Constituição. Já a Constituição outorgada é aquela imposta por um ato unilateral aqui de quem está no poder. Então, vamos imaginar, sei lá, uma tomada de poder, um golpe de Estado. E daí eu tenho alguém que toma de forma ilegítima o poder e vai lá e cria uma Constituição para atender aquilo que aquele poder político quer. Essa Constituição é uma Constituição outorgada. Nós já tivemos no Brasil constituições outorgadas, lógico que a nossa atual é uma Constituição promulgada, mas já tivemos constituições outorgadas do Império, dentre outras. Constituição cesarista, também chamada de bonapartista. O que é isso? É aquela Constituição que é imposta, é criada por quem está no poder, mas ela tem uma chancela, uma anuência popular, seja através de plebiscito, seja através de referendo. Então, existe uma participação popular, mas essa participação popular não torna a Constituição promulgada.
Por quê? Porque essa participação popular, ela não é feita na formação da Constituição. Presta bem atenção aqui na tia. Uma Constituição só é promulgada quando quem cria a Constituição, quando quem forma a vontade dela é o povo. Se outra pessoa que não o povo forma a vontade, ela não é promulgada. Por isso que na Constituição cesarista, quem forma a Constituição, quem cria ela é quem está no poder. Só que diferente da outorgada, ela permite que o povo dê uma participadinha, que o povo concorde ou não com ela através de um plebiscito ou de um referendo. É como se fosse assim, é quase uma outorgada, mas alguém foi lá e passou um pano, entendeu? O povo vai lá, pode se manifestar, mas ele não fez parte da formação original ali da vontade da Constituição, ok? E ainda, a Constituição pactuada ou dualista. Esse tipo de Constituição, ela era muito comum na época da monarquia. A monarquia, fim da monarquia absolutista, início das monarquias constitucionais. Então lembra lá o Estado absolutista? O rei dominando tudo. Quando nasce a burguesia passa a exigir direitos contra o Estado, direitos contra o rei absoluto e soberano. Desse choque de forças, porque de um lado eu tenho o rei tentando segurar o seu poder absoluto, de outro tem a burguesia querendo o Estado cada vez mais liberal, o Estado não intervencionista, o Estado que desse direitos e garantias contra ela. A Constituição que surge então desse choque de forças duais, de forças antagônicas que estão ali em conflito, é o que nós chamamos de constituições pactuadas ou dualistas. Lembrou disso? Muito bem. Então, quanto à origem, é essa classificação. Volta ali, então, para a questão que diz assim, ó. Quanto à origem, as constituições podem ser promulgadas ou outorgadas. É ou não é? Gabarito, letra D. E as outras aqui, ó. Você quer classificar comigo? Podemos classificar. Olha lá, ó. Veja comigo naquele quadrinho ali no cantinho, Vini. Pode só fechar ali na primeira parte, ó. Constituição escrita ou não escrita, também chamada de costumeira. Essa é uma classificação quanto à forma. Constituição histórica ou dogmática. Aqui eu estou falando do modo de elaboração. Meu Deus do céu, hein? Essas horas. Elaboração. Rígidas ou flexíveis, estou falando quanto à alterabilidade. Ortodoxas ou ecléticas, aqui também tem a ver com o modo de elaboração, que é uma subclassificação ali das dogmáticas. Ok? Então, a única quanto à origem é a letra D. No que se refere à doutrina majoritária, assinale a opção acerca das constituições e suas classificações. A Constituição sistematizada em ideias e princípios fundamentais de teoria política e do direito dominante no momento de elaboração, então estou falando de classificação quanto ao modo de elaboração, é classificada como formal. Olha aqui para ti. Quanto ao modo de elaboração. Quanto ao modo de elaboração, nós temos constituições dogmáticas ou históricas. Constituição dogmática é aquela que parte de dogmas, de ideologias. É aquela Constituição sempre escrita. Aliás, vou fazer essa relação aqui. Ó. É aquela Constituição sempre escrita que parte de ideologias, teorias políticas pré-definidas. Quando eu tenho a adoção de uma única ideologia, nós chamamos de Constituição ortodoxa. Quando eu parto de várias ideologias, nós chamamos isso de Constituição eclética ou compromissória. Quer ver que fica fácil de você gravar isso aqui, ó? Olha só. Quando a pessoa gosta de vários tipos de música, Vini. Tipo, ela ouve vários tipos de música, o que ela fala que ela é?
eclética. Fala, ai, o que você gosta de ouvir? Ah, eu sou bem eclética, né? Tipo, bem, assim, eu ouço de tudo, né? Aí você pega lá o Spotify da pessoa, tem rock, tem sertanejo, tem funk, tem até uns louvor gospel lá nos momentos, assim. Tem de tudo, tem de tudo. Quer dizer, é uma pessoa eclética. Já a pessoa ortodoxa, não tem conversa fiada. É um tipo só, né? Tem os caras meio do rock, assim, né? Só ouço rock, toca um pagodinho, tá lá com os pezinhos querendo dar. Mas tá ali, segurando, porque é ortodoxo, né? Mais radical, uma única ideologia. Então a questão ortodoxa é aquela que parte de uma ideologia, de um valor pré-estabelecido e aquele ali ninguém lasca. Já é eclética, várias teorias, entendeu? Vamos fazer um bem bolado aqui e tal. A nossa é essa aqui. Né? Pluralismo político está lá nos fundamentos, justamente para dizer, nós gostamos é da diversidade. Entendeu? Tá. E a histórica? A histórica, ela necessariamente é não escrita, também chamada de consuetudinária. A Constituição Histórica é aquela que a sua elaboração se dá ao longo da história. Ou seja, ela não parte de um momento constituinte que alguém vai lá e pensa assim, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer a Constituição. Não tem esse momento na história, ela vai sendo construída ao longo do tempo, de acordo com usos, costumes e as tradições. Exemplo disso aqui, Constituição da Inglaterra. A Constituição da Inglaterra não tem um documento que fala assim, nossa, está aqui a Constituição da Inglaterra. Não tem. Você tem usos, costumes, tradições, jurisprudências que a sociedade inglesa dá valor constitucional. Então, ela não foi criada do dia para a noite, num dia, plá, tem lá uma Constituição. Não, ela foi criada, elaborada ao longo da história. Você entendeu aqui? Tá. Agora, volta lá. Então, quanto ao momento ou modo de elaboração, ela é classificada como formal? Não. Quando eu tenho uma Constituição de ideias e princípios aqui, ó, eu tenho uma Constituição dogmática. B. A Constituição rígida não pode ser modificada pelo poder constituinte derivado ou reformador. Olha aqui comigo. Aqui. Constituição quanto à alterabilidade. O que é analisado nessa classificação é se uma Constituição pode ou não ser alterada. E daí nós temos constituições que não podem ser alteradas, que são chamadas de imutáveis. Na nossa aula eu coloco todas essas e mais. Aqui é só uma revisão. Eu tenho constituições rígidas. O que é uma Constituição rígida? É aquela em que o processo de alteração da Constituição, ele é mais dificultoso, ele é mais rígido, ele é mais solene do que o processo de elaboração de uma lei ordinária. Então, se me perguntar assim, professora, para elaborar uma emenda à Constituição, é da mesma forma, do mesmo processo que elaborar uma lei ordinária? E eu vou dizer para você, claro que não. Para elaborar uma lei ordinária é muito mais simples, muito mais fácil, né? Muito mais célere do que a aprovação de uma emenda, que tem um rito mais formal, mais solene, tem que ser aprovado nas duas casas, em 2 turnos, pelo 4/3/5. Ainda tem só algumas pessoas que podem propor. É bem mais rigoroso. Então, por isso, a nossa Constituição ela é rígida. Constituições flexíveis são aquelas que, tanto para mexer na Constituição, quanto para elaborar o texto constitucional, então fazer uma lei ou alterar a Constituição, é o mesmo processo. Então, aqui a Constituição, ela não tem uma supremacia formal, ela não tem esse processo mais rigoroso de alteração. Então, para mexer na Constituição, é a mesma coisa que fazer uma lei flexível. Semi-rígida ou semiflexível. É aquele tipo de Constituição que parte do seu texto exige-se um processo rígido de alteração e o resto não. Então, por exemplo, vamos imaginar que numa Constituição dissesse assim, ó, os artigos tais, tais e tais para serem alterados depende de emenda. E os artigos tais, tais e tais para serem alterados dependem de uma lei. Nesse caso, teria uma Constituição semi-rígida ou semiflexível. Então, se falar tanto semi-rígida quanto semiflexível é a mesma coisa. Ainda a gente tem a classificação de Alexandre de Moraes, sim, o ministro, que fala em Constituição super rígida.
Esse conceito dele se referiria à existência de cláusulas pétreas, só que não é o conceito e a classificação adotada pelo próprio Supremo Tribunal Federal e pela doutrina majoritária. Isso porque, apesar de nós termos cláusulas pétreas, as cláusulas pétreas elas não permitem que aqueles temas lá sejam abolidos, mas eu posso ter uma emenda à Constituição sobre uma matéria de cláusula pétrea, sim ou não? Então, por exemplo, é cláusula pétrea, ou seja, aquele núcleo da Constituição que eu não posso abolir os direitos individuais. Isso não significa que eu não possa ter uma emenda à Constituição sobre direitos individuais. Eu não posso ter uma emenda para abolir esse direito, ok? Então, essa classificação do Alexandre de Moraes, doutrinador aqui, Alexandre de Moraes, não é aceita pelo Supremo, pelo menos até o momento, né? Não é aceita pelo Supremo Tribunal Federal e nem é usada nas provas. Às vezes aparece super rígida, mas essa não é a classificação da nossa Constituição. A nossa Constituição, ela é rígida, ok? Muito bem, agora volta lá. A Constituição rígida não pode ser modificada pelo poder constituinte derivado, que é quem altera a Constituição através de emendas? Claro que pode. Lembra que a Constituição rígida, ela permite a sua alteração através de um processo mais solene, mas permite. Deixa eu tomar água mesmo. A Constituição outorgada, que passa por um processo de consulta ao eleitorado para revesti-la de aparente legitimidade, é classificada como pluralista. Constituição que passa por um processo de consulta do eleitorado, do povo, para tentar dar uma carinha de legítima, é a Constituição cesarista, que é aquela criada por quem está no poder e que passa por essa passada de pano aí pelo povo. Então, essa é a Constituição cesarista. Não tem nada de pluralista. Constituição em sentido jurídico pode ser definida como aquela que diz respeito à forma de Estado, à forma de governo, aos órgãos do poder e à declaração dos direitos individuais. Quando a gente fala em sentido jurídico, eu estou falando em um sentido formal. Então, aqui eu estou classificando a Constituição quanto ao seu conteúdo. Então, vamos lembrar lá, ó. Sentido jurídico é igual formal. Então, vamos lá. Quanto ao conteúdo, a gente pode ter Constituição material ou formal. Aqui a gente vai dizer que uma Constituição ela é material quando, para eu definir se uma norma é ou não constitucional, eu analiso o seu conteúdo. Ou seja, se o seu conteúdo tem carinha de Constituição. E o que é um conteúdo que tem carinha de Constituição, que tem a essência da Constituição? Normas que tratam de organização do Estado, da nossa forma de Estado, nossa forma de governo, direitos e garantias fundamentais, separação dos poderes. Isso são normas materialmente constitucionais. Já uma Constituição formal é aquela que, para se dizer se uma norma é ou não da Constituição, eu levo em consideração o seu processo de elaboração. Então, lembra lá do Colégio Dom Pedro II? Que está na órbita federal? Aquela é uma norma formalmente constitucional. Por quê? Porque ela foi aprovada, está na Constituição, então é norma constitucional, mas o seu conteúdo não é constitucional, porque trata de uma coisa que poderia ser tratada por uma lei ordinária. Você entendeu aqui? Então, agora volta sabendo disso e leia comigo novamente o item. Constituição em sentido jurídico, em sentido formal, pode ser definida como aquela que diz respeito à forma de Estado, à forma de governo, órgãos do poder e à declaração dos direitos individuais. Esse sentido aqui, ó, que trata de temas com conteúdo constitucional, é o sentido material. Então, por isso aqui, ó, nada de jurídico, e sim material. A Constituição de 88 é classificada como formal, isso mesmo, escrita, muito bem,
analítica, dogmática, promulgada e rígida. Isso mesmo. Aliás, Teteia. Pera aí. Vou tomar água. Para você não esquecer, a nossa Constituição, ó, ela é pedra fande. Olha o tamanho da barriguinha que já tá, Brasil. A nossa Constituição, ela é pedra fande. A mnemônica é para te ajudar aí a decorar as características da nossa Constituição. Então, lembra que quanto à origem, ela é promulgada, porque foi votada, porque decorre da vontade popular manifestada numa Assembleia Nacional Constituinte. Um abraço para Ulisses Guimarães, né? Ela é escrita, porque ela tem um documento escrito, diferente de uma Constituição costumeira, consuetudinária, que é o caso da inglesa que eu te falei, que você vai ter textos esparsos que têm natureza constitucional e não um documento único chamado de Constituição. Ela é dogmática porque partiu de dogmas ali manifestados pelo poder constituinte. Ela é rígida porque para alterar ela tem um processo mais solene. Ela é analítica. A classificação de analítica tem a ver com a extensão. O que é isso? Constituições mais enxutinhas são chamadas de constituições sintéticas. Constituição picutinha. Por exemplo, a Constituição Americana, que tem 7 artigos. Um monte de emenda, é verdade, mas são 7 artigos, convenhamos, né? Só o artigo 5º dá 20, Constituição Americana, né? Então, é aquela Constituição enxutinha, mais principiológica. Já constituições como a nossa, que desce as minúcias, fala até o que não precisava, é uma Constituição analítica. Nossa Constituição também é formal, porque para eu determinar se é ou não norma da Constituição, eu analiso apenas no processo e não o seu conteúdo. Ela é autônoma. Aqui é interessante essa classificação. Olha aqui, ó. Quanto ao local de decretação. Quanto ao local de decretação, a gente pode ter constituições heterônomas ou constituições autônomas ou homoconstituições. O que leva-se em consideração aqui? O local em que a Constituição foi criada. Então, por exemplo, a nossa Constituição foi feita no Brasil para regulamentar quem? O Brasil. Então, ela é uma Constituição autônoma. Mas nós já tivemos a Constituição do Camboja. Camboja? Sei lá como é que fala. Que foi feita em um local diferente, foi feita numa convenção da ONU que regulamenta o Camboja. Ou Camboja, como você quiser chamar, porque agora não tenho certeza. Quer dizer, eu tenho uma Constituição que foi feita em um local diferente daquele que pretende regulamentar. Nesse caso, eu tenho uma Constituição heterônoma ou heteroconstituição. Entendeu? Tá. A nossa Constituição, então, quanto ao local de decretação, ela é autônoma. Quanto à ontologia, correspondência com a realidade, lembra que ela é nominativa, mas pretende ser normativa. E ela, quanto à finalidade, ela é dirigente. Vamos revisar esse conteúdo aqui, ó, que é o que ficou faltando. Quanto à finalidade, eu tenho 3 grandes tipos de Constituição. Constituição garantia, balanço e dirigente. Aqui eu costumo dizer, deixa eu pegar aqui minha caneta. A Constituição garantia é um olhar para o passado. A Constituição garantia é aquela Constituição típica dos estados liberais. Aqui ela está assegurando garantias, liberdades contra o Estado, direitos de primeira geração. Então, as primeiras constituições que surgem, depois das revoluções burguesas, das revoluções liberais, nós temos as constituições garantia. Eu tenho ainda a Constituição dirigente, que você já viu comigo isso, que é inclusive um conceito de Canotilho, que é aquela Constituição típica do Estado social. Aqui é aquela Constituição que estabelece direitos de segunda geração, direitos sociais, econômicos e culturais. Então, aquela Constituição que diz para o Estado, faça, garanta, define isso, isso e aquilo, determinando normas programáticas que conduzem o Estado. E a Constituição balanço? A Constituição balanço é aquela que vai trazer um balanço. Essa Constituição aqui foi típica da antiga União Soviética. Então, qual que era o objetivo da União Soviética? Implementar um Estado comunista.
À medida que ela ia evoluindo do seu estado socialista para o comunismo, ela ia definindo e fazendo um balanço. Então, ela analisava a realidade, como estava a evolução do estado social e definia ali qual era aquela realidade. Então, era uma Constituição que refletia aquele momento. E daí, assim que essa Constituição evoluísse para outro patamar, uma nova Constituição era feita para refletir aquele novo momento nesses degraus de evolução até o Estado comunista. Você está entendendo? Então, eu posso dizer que a Constituição garantia é esse olhar para o passado, que olha para como o Estado era e diz assim, ei, preciso segurar a tua onda. A Constituição balanço é um olhar para o presente. Como está hoje a nossa realidade? Sim, então vamos refletir isso, trazer um balanço. Mas essa Constituição ela é temporária, porque uma nova realidade deve surgir e daí uma nova Constituição deve ser feita. Já a Constituição dirigente é esse olhar para o futuro, que ela olha e fala assim, nós queremos chegar lá. Legal isso aqui? Muito bem. Então, a nossa Constituição, ela é pedra fund. Só dar o tiquezinho aqui, né, para a galera do toque não ficar desesperado. Tem que saber as características da nossa Constituição, hein? Para memorizar, não tem erro. Você vai ter que colocar pedra fund, fechar o olho e ir colocando P, promulgada, E, escrita. É assim que vai fazer, até decorar. Tem que saber decorar isso aqui. Depois não diga que eu não avisei. Tá. Vamos lá. A Constituição Federal de 88 é classificada como formal, sim, escrita, analítica, dogmática, promulgada e rígida. Sim ou não? Moleza, hein? Moleza. No que concerne a conteúdo, a Constituição que estabelece preceitos cuja matéria não é constitucional, classifica como. Então, lembre que quanto ao conteúdo, qual é a classificação que a gente tem? Formal ou material. Não é isso? Então, só com isso você já vai acertar a questão, né? Se quanto ao conteúdo é formal ou material, flexível não é, eclética não é, semirrígida não é, analítica não é. Sobrou quem? Formal. Então, veja só. Uma Constituição, quanto ao conteúdo, que estabelece preceitos, normas, cuja matéria não é constitucional, ou seja, quando o conteúdo não é constitucional, é uma Constituição formal. Vai dizer para mim que não está ficando fácil. Vini, está ficando fácil ou não? Tá. Tá. Conforme posicionamento doutrinário, consoante os tipos de Constituição, assinale a opção correta. Letra A. A Constituição consuetudinária aborda todos os assuntos que os representantes do povo consideram essenciais. E. Constituição consuetudinária, cadê, ó? Lá, ó. É junto com a costumeira. Eu não coloquei ali porque era muito grande, daí ia estragar o meu esquema. Mas agora que eu já rabisquei, eu vou colocar aqui, ó. Consuetudinária. A Constituição consuetudinária ou costumeira é aquela Constituição que se forma, que se apresenta ao longo da história. Ou seja, não tem um documento escrito que eu olho e falo assim, ó, está aqui a nossa Constituição. Veja que esse conceito não tem nada a ver com o que está na letra A. É ou não é? A Constituição consuetudinária aborda todos os assuntos que os representantes, veja que não tem nada a ver. Constituição que aborda todos os assuntos dessas coisas é aquela analítica, certo? A Constituição promulgada resulta do trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita pelo povo, para em nome dele atuar. Sim ou não? Promulgada, P de quem? P de povo, lembra? Promulgada do povo, exatamente isso. Resulta do trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte, escolhida pelo próprio povo. A Constituição costumeira formaliza-se em um documento solene, instrumental e sistematizado.
Constituição costumeira é aquela que eu justamente não tenho esse documento. Eu não tenho um documento solene, tal, que nem a nossa. A nossa, por ser escrita, eu tenho lá um documento escrito Constituição Federal. Então, eu tive um momento constituinte que ela foi criada, elaborada e promulgada, certo? Já a Constituição costumeira não tem isso, ela vai sendo criada ali, entendeu? Então, por isso que é a escrita que tem essa característica. A Constituição escrita reúne a história e as tradições do povo, exatamente o contrário. É a costumeira que faz isso. Espera aí. Pronto. A Constituição outorgada também é conhecida como votada. Aquela que é votada é a do povo, né? Que é a Constituição promulgada. Fácil ou não? Molezinha. E fechei por aqui, mas deixa eu ver se eu não consigo terminar mais esses blocos aqui, ó. Vamos ver quantas questões eu tenho ainda. Eu vou terminar todas as questões da CESP nesse bloco, vai ficar um blocão. Mas nós vamos terminar tudo que é CESP aqui, ó. O artigo 178 da Constituição de 1824, que é a Constituição do Império, que já vou antecipar, que é uma Constituição outorgada, imposta, porque é do período imperial, né? Dispõe o seguinte: é só constitucional o que diz respeito aos limites e atribuições respectivas dos poderes políticos e aos direitos políticos individuais dos cidadãos. Considerando-se essa disposição e os modos de classificar as constituições, é correto afirmar que a Constituição Brasileira de 1824 era... Deixa eu te contar um babado. A Constituição de 1824 foi a nossa única Constituição classificada como semirrígida. Isso porque parte do texto era considerado de conteúdo constitucional e a outra parte não era considerada de conteúdo constitucional. Tanto que eu tinha esse artigo 178, olha ele de novo comigo, que está dizendo assim, ó, é só constitucional o que diz respeito aos limites, atribuições dos poderes políticos, direitos políticos individuais do cidadão. Então era uma Constituição que dizia assim, ó, isso é constitucional, o resto não. Então, se eu tenho uma Constituição que diz que parte... Peraí, enroscou aqui. Parte é constitucional e a outra parte não é constitucional, é porque eu tenho uma Constituição semi-rígida ou semi-flexível, tá? Não esquece que isso aqui é bem queridinho de prova. Então, lembrar que a nossa Constituição do Império foi a única Constituição classificada como semi-rígida ou semi-flexível. Flexível, rígida, não. Sim? Sim. De acordo com a doutrina, o documento escrito estabelecido de forma solene pelo poder constituinte eleito pelo povo, pelo voto popular, modificável somente por processos e formalidades especiais nele mesmos contidos e que contém o modo de existir do Estado, é classificado como Constituição. E aí, Teteia? Aí vem lá, formal, material, outorgada, histórica, flexível. Essa questão a gente responde por exclusão, porque ele me trouxe um monte de conceitos ali que por exclusão eu vou achar alternativa, ok? Então vamos lá. Vamos começar de baixo. Ela é uma Constituição flexível? Não, né? Porque se ele está dizendo que para mexer nela eu tenho um processo, uma formalidade especial, é porque ela certamente é uma Constituição rígida. Concorda com a tia? Esse é o tipo de questão que você não tem uma resposta de cara. Você vai por exclusão. Escuta o que eu estou te falando. Então, eu já sei que ela não é flexível, justamente porque ele está dizendo para mim no enunciado que é uma Constituição que, para mexer nela, tem um processo mais rigoroso. Tá, beleza. Ela é histórica? Não, se ela é histórica, ela não é escrita. Olha para o quadro. Lembra que a Constituição histórica... Mostra ali meu pontilhado. A Constituição histórica é aquela costumeira, consuetudinária, não escrita. A Constituição escrita é a dogmática. Ela necessariamente é dogmática. Então, volta para lá. Se ela é uma Constituição que está feita num documento escrito, que foi feita em um momento em que havia um poder constituinte que foi lá e fez a Constituição, é porque ela não foi sendo criada ao longo da história.
ok? Então, por isso, histórica ela não é. Ela necessariamente tem que ser uma Constituição aqui, ó, dogmática. Tá. Ela é outorgada? Não, porque se ela foi feita por um poder constituinte eleito pelo voto popular, é porque ela é uma Constituição promulgada. E agora, ela é formal ou ela é material? E daí você só podia ficar na dúvida entre essas duas. E daí você tinha que lembrar que uma Constituição escrita, ela é formal. Por quê? Porque aqui eu vou estabelecer um documento escrito, que eu estou dizendo isso é a Constituição. Pouco importa aqui o seu conteúdo, que é isso que ele está me dizendo. Veja que em nenhum momento ele me diz aqui, ó, que só tem matérias de conteúdo constitucional ou normas materialmente constitucionais. Então, ele está dizendo que é um documento escrito, feito por um momento constituinte. Se é um momento constituinte, é uma Constituição formal, tá? Então, por exclusão, você marcaria formal. Você entendeu? Veja, conteúdo simples, mas que a banca tem o jeitinho dela de complicar. A Constituição que dificulte o processo tendente a modificá-la, ainda que permita emenda ou reforma, classifica-se como o quê? Então, ela é mais difícil de mexer, mas permite emenda ou reforma. Ela é uma Constituição rígida, sem dúvida nenhuma. De acordo com a doutrina majoritária, quanto à origem, as constituições podem ser classificadas como Teté, lembra quanto à origem? Promulgada, outorgada, cesarista ou pactuada. Tá. A promulgadas, que são ditas democráticas, lembra, promulgada pelo povo, por se originarem da participação popular por meio do voto e da elaboração de normas constitucionais. Isso aqui, né? Isso aqui. Não confia na letra A? Nem eu. Vamos para a próxima. Só marca lá um pontinho. Outorgadas, que surgem da tradição, dos usos e costumes. Veja que aquilo que surge da tradição, dos usos e costumes, não tem a ver com a origem, né? Não tem a ver com a origem. Tem a ver aqui com a forma, que é aquela Constituição costumeira. Não tem nada a ver com a origem. Cesaristas, que são as derivadas de uma concessão do governante, ou seja, daquele que tem a titularidade do poder constituinte originário. Não. Constituição cesarista é aquela que é feita por quem está no poder, por quem tomou o poder ali, mas não é uma concessão, é ele que faz e o povo vai lá e passa pano só, entendeu? Então, errada essa, não está certo esse conceito. Pactuadas, que são formadas por dois mecanismos distintos de participação popular, o plebiscito e o referendo, ambos com o objetivo de legitimar a presença do detentor do poder. Não, meu amor, pactuada é aquela que nasce do pacto aqui, ó, daquela dupla de burguesia e monarquia se degladiando lá. Então, não tem nada a ver com plebiscito e referendo aqui, né? Tá. Veja que esse conceito de ter aqui o plebiscito ou o referendo, e não os dois, para legitimar uma Constituição imposta, é o exemplo da cesarista. Tem letra E? Tem letra E. Históricas, bom, históricas nem é conceito quanto à origem, né? Então, já quero riscar, porque o meu enunciado está perguntando quanto à origem. E quanto à origem, então, ficou a letra A mesmo. O colega fez uma pergunta dizendo assim: professora, posso então dizer que a material são as discussões antes de se tornar formal? Não. A Constituição material é aquela que geralmente é histórica, porque o que importa aqui é o conteúdo constitucional. Entendeu? A nossa Constituição é formal porque não importa tanto o conteúdo para eu definir se uma norma é ou não da Constituição, e sim o processo que ela é elaborada.
entendeu? Mas não tem a ver com esse momento antes da manifestação da sua criação, tá? Da Constituição formal em si. Classifica-se a Constituição Federal de 88 como... Qual é a nossa Constituição aqui? Histórica, pelo critério do modo de elaboração. Nossa Constituição não é histórica, né? Pelo amor de Jesus. Quanto ao modo de elaboração, ali, ó, ela é o quê? Dogmática. Cesarista e outorgada. Não, nossa Constituição é promulgada. Até porque não dá para ser cesarista e outorgada. Ou é cesarista ou é outorgada. Eclética e ortodoxa pelo critério da dogmática. Veja que aqui, ó, ou é uma coisa ou é outra. Ou ela é eclética ou ela é ortodoxa. E a nossa Constituição, ela é eclética. Prolixa pelo critério de extensão das matérias contempladas no texto constitucional. Prolixa é sinônimo de analítica. O que é algo prolixo? Longo, extenso. Sabe aquele negócio que você pega e fala assim... Às vezes você pega um PDFzão aí, né? E você fala, nossa, isso aqui é tão longo. Aí pra você falar mais chique, é tão prolixo. Entendeu? Não fica mais chique? O boy começa a fazer aquela resenha, né? Blá, blá, blá. Você fala, nossa, isso aí tá muito prolixo. Entendeu? Dá pra dar uma incrementada no debate aí. Então é isso. A nossa Constituição, ela é prolixa. De acordo com a teoria constitucional majoritária, a Constituição é classificada como a consuetudinária, se fundamentada em documentos formais, rejeitando a possibilidade de as regras serem embasadas nos costumes constitucionais. A consuetudinária é exatamente isso, né? É aquela fundamentada nos costumes. Aquela Constituição que se fundamenta em documentos formais e tudo mais, é a Constituição escrita. Lembra que o contrário de escrita, Vini me dá um help ali, ó. O contrário de escrita é costumeira consuetudinária, certo? Rígida se for passível de alterações por meio de um processo legislativo mais restrito do que o previsto para a edição de leis ordinárias. Não é isso? Se o processo de mexer na Constituição, de alterar ela, é mais rigoroso do que para fazer uma lei, ela é rígida. Então, pronto. Cesarista se promulgada sem nenhuma submissão à ratificação popular. Ela é cesarista se ela for promulgada com submissão à ratificação popular, que pode ser por plebiscito ou por referendo. Material se for escrita e representada por meio de um único documento solene. Nesse caso, eu estou falando de uma Constituição formal. Então, por isso, o gabarito ficou quem? Letra B. Além de ser uma Constituição escrita, a Constituição Federal é classificada como... Aí vem lá. Letra A, promulgada. Vamos só fazendo o checklist agora, porque você já decorou o Pedra Fund aí, né? Ou pelo menos está do ladinho aí o print para você que eu sei. Então, vamos lá. A nossa Constituição ela é promulgada? Sim. Ela é flexível? Não, ela é analítica. Dirigente? Sim. Ela é histórica? Não, ela é dogmática. Ela é outorgada? Não. Ela é rígida? Sim. Ela é garantia? Não. Ela é dirigente dogmática? Sim. Ela é promulgada? Sim. Ela não é flexível? Ela é rígida, dirigente, não é histórica, é dogmática. É promulgada, é rígida, é dirigente e é dogmática. Bingo! Não é outorgada, é promulgada, é rígida, é dirigente e não é histórica, é dogmática. Você vai ver que com o tempo isso aqui vai parecer um bingão mesmo. É bingo, essa aqui. Classificação é chato no início. Depois você pega, é a coisa mais fácil do mundo. Tá. As constituições classificam-se quanto? Aí vem lá. A estabilidade, se eu posso mexer em imutáveis, rígidas, flexíveis ou semirrígidas. Não foi isso que eu falei? Imutável é aquela que não dá para mexer nada. E daí rígida, aí flexível, semirrígido, semiflexível. Aí tem super rígida, tem as outras que a gente vê também, mas é basicamente isso a classificação. Quanto à origem, em escritas e não escritas. Origem, não vai confundir.
Origem é promulgada, outorgada, cesarista, pactuada. Escrita e não escrita é quanto à forma. Tá. Então, aqui é quanto à forma. Quanto à forma, em materiais ou formais. Material ou formal é a classificação quanto ao conteúdo. Tá bem atrás de mim ali, ó. Quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo, parece que tá fazendo, pulando ali, né? Quanto ao conteúdo, em dogmáticas ou históricas, a resposta está no próximo item. É quanto ao modo de elaboração aqui. E quanto ao modo de elaboração em analíticas ou sintéticas, não, aqui é quanto à extensão. Quanto à extensão. Olha a preguiça do examinador. Foi jogando para baixo ali, ó. Tá. Então, quanto à estabilidade, também chamada de alterabilidade. Antigamente a galera usava essa expressão estabilidade, mas você vai ver que nas questões mais recentes, você vai ver alterabilidade. Mas se vier estabilidade, não está errado, tá? Então, por isso, gabarito, letra A. E fechei, Teté, bloquinho querido aqui, ó, de classificação das constituições, formato banca CESP. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.